Está no ar pela Rádio Cultura FM, programa Ponto Final. Edu Mendes, Nério de Brida, Rafael Xavier comentam os assuntos mais polêmicos da semana. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio Cultura. Começamos mais um Ponto Final nessa sexta-feira. Aqui comigo na bancada, Nério de Brida. O Edu Mendes, em razão de trabalho, não pôde estar aqui hoje com a gente, né? Tá viajando. E eu retorno depois de 2 semanas, uma em razão de férias de viagem e outra em razão de saúde. Eu retorno aqui ao programa juntamente com o Nério. E nós temos algumas pautas hoje. Aconteceram algumas coisas importantes ao longo da semana. E a gente destaca aqui de cara 3 situações. A primeira delas é o julgamento, né, acerca da retroatividade ou não da reforma da lei de improbidade administrativa, que foi julgada pelo Supremo na semana anterior. Nós também vamos falar um pouquinho aqui sobre essas cartas em defesa da democracia que foram lançadas e lidas ontem, né? Sobretudo aquela que foi lida lá no Largo do São Francisco, na USP. E também vamos falar um pouquinho sobre um tema internacional, que foi a operação de busca e apreensão no resort do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida. Nério, bom dia primeiramente. Vamos começando pela improbidade aí. Primeiramente, bom dia, né? Para não ser deseducado nesse momento. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Sejam bem-vindos ao programa Ponto Final. Esse julgamento do Supremo Tribunal Federal é realmente muito importante. Diz respeito à aplicação da lei que alterou a lei de improbidade, que é de 92. É uma lei um tanto antiga e tal. Inclusive, essa lei que alterou ficou chamada como pacote de regalias, né? Não, pacote de bondades, isso mesmo. Pacote de bondades. Ela fez várias alterações, a gente até comentou sobre ela aqui no ano passado, né, quando ela foi promulgada, e fez alterações significativas. As mais importantes foi a respeito da exclusão do elemento subjetivo, né, para a improbidade, da culpa, né? Da culpa. Exatamente. Então manteve-se só o dolo, ou seja, manteve-se a má-fé ou o chamado dolo eventual, por exemplo. Nós temos, pra gente contextualizar o ouvinte, né, é uma questão jurídica um pouco complexa até. O administrador público que comete algum ato ilícito, ele pode responder em diferentes áreas do direito por aquele ato. Se aquilo for tipificado como crime, como infração penal, ele vai responder a um processo criminal. E, eventualmente, caso condenado, vai sofrer uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Mas aquele mesmo ato também pode ser disposto pelo direito como um ilícito civil ou administrativo. E, nesse caso, ele vai sofrer penalidades civis ou administrativas. E é justamente nessa segunda área, nessa segunda pilastra, em que existe a improbidade administrativa. Então, a lei da improbidade administrativa, como o Nério disse, é uma lei de 92, e ela visa punir os maus gestores públicos. Primeiramente, né, no início, a lei trazia, e assim era a sua vigência até ano passado, atos que se davam por comissão, né, por uma ação, ou por omissão, dolosos ou culposos. Então, dolo é a intenção, é a vontade pré-deliberada de cometer um ato ilícito. E a culpa é quando o agente público cometia esses atos de improbidade por imprudência, imperícia ou negligência, ou seja... Sem querer aquele resultado. É o famoso foi sem querer. Exato, ele não queria praticar aquilo diretamente, mas ele acabou por um descuido, por uma falta, né, de dever de cuidado objetivo, ele acabou praticando aquele tipo de ilícito civil administrativo. Então, o que os legisladores fizeram no passado? Eles retiraram a possibilidade de ato de improbidade culposo, o que já retirou uma vasta gama de condutas, né, passíveis a serem punidas, e também modificou, Nério, e isso que me parece importar mais para esse julgamento,
modificou os prazos de prescrição. De prescrição, exatamente. São 2 pontos assim que são os mais relevantes. Na verdade, o objeto desse recurso extraordinário que está lá e foi admitido como repercussão geral, vai virar tema, né, de precedente obrigatório até do Supremo Tribunal Federal, são exatamente essas 2 categorias, né? É importante dizer que o Superior Tribunal de Justiça, desde quando a lei originária, né, a lei de improbidade administrativa foi promulgada, ele vem construindo toda uma base jurisprudencial de aplicação dessa lei. E, inclusive, ela estava até muito bem sedimentada, Rafael. Por quê? É muito tênue a linha entre o que efetivamente deveria ser considerado como improbidade, né, seja por dolo ou culpa, e aquilo que deveria ser considerado como uma administração inapta ou até mesmo pela conveniência administrativa. Porque o que estava acontecendo? E aconteceu muito, principalmente no início, ali, final da década de 90 e início dos anos 2000, foi exatamente essa conduta de o Ministério Público, principalmente, como o titular da ação de improbidade. Exatamente, titular da ação de improbidade, ele acabava tendo uma conduta de tentar punir, e às vezes até conseguir punir via judiciário, agentes públicos de cargo eletivo, tipo prefeito, governador, enfim, principalmente prefeitos, né? Contra atos que foram promovidos por força da conveniência administrativa, ou seja, o administrador ele foi eleito para tomar determinadas decisões. Se essas decisões são as melhores ou não, é de acordo com o ideal pelo qual ele foi eleito. E às vezes por um critério subjetivo, o Ministério Público acabava ingressando com ações para impedir determinados atos administrativos ou até punir o administrador nesse sentido. Então, o Superior Tribunal de Justiça construiu uma base, e foi muito difícil essa base jurisprudencial, porque como é que você distingue aqueles atos que é por conveniência do administrador público ou por inaptidão, né? E daqueles atos culposos que efetivamente se tornam improbidade. Foi realmente mais de 10 anos aí de elaboração jurisprudencial. E o Superior Tribunal de Justiça, de certa forma, até conseguiu, Rafael. Conseguiu fazer uma base jurisprudencial muito havia aquilo que se chama, né, no direito processual e no jargão, de jurisprudência defensiva, né? Havia um posicionamento já forte e até mesmo restritivo quanto à aplicação de certos dispositivos da lei de improbidade. Esse é um dos pontos em que, assim, eu até acho que não seria nenhuma jurisprudência defensiva propriamente dita. Mas, assim, eu até acho que esse é um dos pontos que melhor trabalhou o Superior Tribunal de Justiça na construção de uma jurisprudência de uniformização. Tanto é que a partir de 2010, por aí, ficou tão bem sedimentado a compreensão do que é e do que não é improbidade pelo Superior Tribunal de Justiça, que as demandas por improbidade diminuíram sensivelmente. Então, o que acontece agora? Desculpa, te cortando de novo. Por 2 motivos. Os administradores, os agentes públicos sabiam o que fazer, o que podia e o que não podia. Se adaptaram à lei. Exatamente. E o Ministério Público também sabia o que era punível e o que não era punível. Se adaptou à jurisprudência. Exatamente. Então, nós tivemos todo esse embate jurisprudencial, mas o que aconteceu mais recentemente, no ano passado, é que houve a aprovação dessa lei que modificou de maneira intensa as regras da lei de improbidade administrativa. Então aqui a gente citou a questão da retirada das condutas culposas, da modificação do prazo prescricional, que foi diminuído,
E também uma outra coisa que diminuíram foi o prazo de investigação por parte do Ministério Público dos atos de improbidade. Mas o que estava em discussão principalmente no Supremo é se essa modificação da prescrição, e o que é prescrição, para o ouvinte compreender? Prescrição é o tempo que o Estado tem, que as instituições que investigam, apuram e levam isso a juízo possuem para, de fato, investigar, processar e punir aquele agente público que cometeu um ato de improbidade. Ou seja, é o tempo que o Estado tem para agir. E o que os ministros decidiram é se retroagia esse prazo mais benéfico àqueles réus em ação de improbidade anterior à reforma legislativa ou se aplicava o prazo anterior. Então, o que se decidia basicamente é se essas regras mais brandas da lei de improbidade, elas voltavam para o passado, atingindo os processos que existiam antes da reforma da lei, ou se eles passam a vigorar apenas a partir do momento da vigência da lei que tornou mais branda essa punição. E isso, Nério, tem como plano de fundo um ponto essencial, que é a gente trata analogicamente, a gente trata como igual a lei de improbidade a uma norma penal. Se a resposta for sim, então tem que retroagir para beneficiar o réu. Existe um princípio derivado lá da reserva legal do direito penal, que é da retroatividade da lei penal benigna, da lei penal benéfica. Se nós não considerarmos uma norma penal ou equiparada, análoga, semelhante, congênere, então nós temos que tratar daquele princípio geral do direito, que é o tempus rege actum, o tempo rege o ato. A norma válida naquele momento é aplicável. E isso é o que pautou a discussão no Supremo Tribunal Federal. Se nós compreendemos a lei de improbidade como análoga, como congênere a uma norma penal, ou se nós compreendemos a lei de improbidade como uma norma de cunho de direito civil ou direito administrativo. Essa é exatamente a discussão, inclusive para a aplicação tanto das regras de prescrição quanto da questão a respeito do dolo ou culpa de condutas anteriores à vigência da lei que alterou a lei de improbidade. Efetivamente, veja, nós teríamos que ter uma harmonia entre os tribunais, né? Principalmente os tribunais superiores, porque é para isso que eles existem, para uniformizar a compreensão da norma jurídica, né? A aplicação da norma jurídica. Infelizmente, aqui no Brasil ainda nós estamos engateando em relação ao respeito que se tem entre os tribunais do entendimento jurisprudencial de um para o outro. Então, falando em miúdos, o que quer dizer? O Supremo Tribunal Federal, né, não está absolutamente nem aí quando as questões são questões complexas e de bastante reverberação. Ele não está nem aí para o que o Superior Tribunal de Justiça já decide há quase 20 anos. E isso é grave. Por quê? Porque o tribunal que estabelece a compreensão da norma jurídica infraconstitucional é o Superior Tribunal de Justiça. Então, e o Superior Tribunal de Justiça, como eu disse, já tem uma jurisprudência sedimentada a respeito da improbidade, e ele é uníssono, é uniforme, é tranquila a jurisprudência de que a improbidade é análoga à lei penal. Então a aplicação, quando houver a existência de uma lei benigna em relação ao condutor, essa lei benigna se aplica retroativamente àqueles que praticaram o ato antes dessa alteração. Isso é o que a STJ já decide faz quase 20 anos. O que eu acho é que o Supremo... Então, no mínimo, o Supremo foi chamado... Tinha que verificar, estudar, ponderar pelo menos essa jurisprudência que já está sedimentada há tanto tempo. O Supremo foi chamado a se pronunciar sobre esse assunto porque, salvo engano, foi impetrada, foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade, né, uma ADI,
e por algum partido político, salvo engano, e por essa razão, justamente questionando a norma constitucional que trata da reserva legal, etc., se ela se aplicaria ou não, como acontece no direito penal, a lei de improbidade administrativa. Agora, para não dizer que eu não dei uma opinião... Eu li a respeito dessa ação, já que você falou, li até amanhã meio rapidamente. É uma tergiversação, é completamente descabido uma ação direta de inconstitucionalidade para interpretar a norma. Entendeu? A ação direta de inconstitucionalidade não interpreta a norma. Ela diz se é constitucional ou não constitucional. Então, assim, não cabe uma ação para o STF para dizer, olha, essa lei aqui, se aplica o princípio da reserva ou não? Não cabe uma ação direta de inconstitucionalidade para essa finalidade. Isso é através do recurso extraordinário, que são os meios legítimos processuais para chegar à interpretação da norma. Mas assim, Nério, para a gente dar a opinião aqui, para ter um debate, independentemente da via processual que foi eleita para discutir isso no Supremo, a minha opinião é de que não há paridade ou equivalência entre as condutas de improbidade e a norma penal. Eu acredito nesse sentido, né? Me parece que foi mais ou menos nesse sentido também o voto do ministro Alexandre de Moraes e com algumas ressalvas, do ministro André Mendonça, que o que se aplica na questão da improbidade é a regra geral do tempus regi actum, da norma vigente à época, deve ser aquela aplicável sem retroagir ou sem ultratividade, nem aplicada para o futuro, nem aplicada para o passado, equivalendo-se aí às demais infrações que nós temos de cunho civil ou administrativo no ordenamento jurídico, infrações tributárias, enfim, infrações de trânsito, dentre outras normas que são punitivas, mas não são penais. Então, nesse sentido, eu acho que os fatos praticados anteriores à alteração legislativa devem ter o prazo prescricional vigente à época. Não, eu penso diferente. Veja, primeiramente a gente tem que separar bem as modalidades de responsabilidades, né? Inclusive o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, praticou uma gafe acadêmica né, durante o voto que ele prolatou. Então, ele disse textualmente que a improbidade é uma responsabilidade decorrente de ilícito civil. Isso não é verdade, entendeu? São modalidades de responsabilidades completamente diferentes. Existe a responsabilidade civil e existe a responsabilidade administrativa, que aí está a improbidade. A confusão acontece porque a lei trata das duas ao mesmo tempo e de forma confusa mesmo. Então, ao mesmo tempo que fala da responsabilidade por improbidade, fala de responsabilidade civil, tá? Com consequências similares a exatamente. Uma e a outra. Por exemplo, na responsabilidade civil, a necessidade de indenizar, de ressarcir. E a questão administrativa, nós temos a ineligibilidade, aplicação de multa, etc. Então, assim, mas há de se separar uma coisa da outra. Se você falar que a responsabilidade, que a lei não deve retroagir em relação à responsabilidade civil, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Inclusive, tem mecanismos para isso. Por exemplo, essa alteração legislativa quer dizer que aqueles agentes que praticou um ato ímprobo por culpa, como era definido antes da lei, que estaria enquadrado na lei, mas por culpa não vão mais responder? Não, eles podem responder por prejuízos de responsabilidade civil, através de uma ação popular, por exemplo, ou uma ação civil pública, né? Então, uma das alegações do Ministério Público, amarraram as mãos do Ministério Público, agora sai todo mundo ileso. Não é verdade. Inclusive, os prazos de prescrição para responsabilidade civil são maiores. Então, é só o Ministério Público verificar, ou um cidadão qualquer, inclusive, até amplia aí a gama de polo ativo, né, de titularidade da ação.
pode verificar, olha, aqui aparentemente é um ato ímprobo, ou mesmo que não seja ímprobo, mas houve um prejuízo decorrente da culpa do administrador, é cabível ação civil pública ou ação popular. A ação de improbidade, especificamente, que também é proposta através dessa ação civil pública, ela serve para promover a responsabilidade administrativa, que é a improbidade. Que dela também decorre a responsabilidade civil. Então é algo realmente difícil de dizer. Então o que eu acho? O seguinte, a responsabilidade civil, concordo plenamente, ela não deve retroagir. Aqueles que praticaram, e ainda não retroage. Se o administrador praticar hoje um ato culposo que gere prejuízo ao erário público, ele pode responder. Agora, a improbidade propriamente dito, que torna o agente inelegível, que aplica multa ao agente, esse sim, entendo, por ser uma norma punitiva, entendo que tenha um caráter análogo à norma penal. Pois é, só para o nosso ouvinte aqui não ficar confuso, a gente está falando um juridiquês aqui às 8h20 da manhã, a gente falou vários termos aqui que talvez eles não sejam muito familiares. Então, existe ação civil pública, como o Nério disse, existe ação popular, existe ação de improbidade administrativa. As três entrariam, talvez essa última não, mas as duas primeiras com certeza, no âmbito do processo coletivo, né? Em que se defende direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Aqui, a terceira, que é a ação de improbidade administrativa, ela já visa punir condutas comissivas ou culposas, mas as culposas não mais, praticadas por agentes públicos. Então, indiretamente, ela pode ter um reflexo de direito coletivo, mas em si, ela trata-se de uma demanda individual, né, contra um requerido por um fato concreto. E as consequências são diferentes também. Nós temos a ineligibilidade como uma consequência jurídica da ação de improbidade, que pode ser disposta pelo juiz já em primeira instância. Inclusive suspensão de exercício do cargo, suspensão de recebimentos. Exato. E até exoneração, dependendo. Exatamente. Então tem, digamos assim, punições diferentes da ação civil pública, em que as espécies de reparação, elas podem ser ou obrigação de dar, de fazer ou não fazer, elas são um pouco diferentes. De qualquer modo, elas existem no mesmo universo ali e podem coexistir dentro de um caso concreto. Se confundem naturalmente. Sim. O mesmo ilícito pode virar um ilícito administrativo por improbidade, um ilícito penal e um ilícito civil. Exatamente. Tranquilamente. Então isso pode acontecer. O mesmo fato, vamos aqui deixar um exemplo para o nosso amigo ouvinte. Um ato de corrupção em qualquer lugar que seja aí no Brasil, ele pode se transformar numa ação penal, pode se transformar, eventualmente, numa ação de improbidade administrativa e, a depender do caso, pode se transformar em uma outra ação de processo coletivo, uma ação popular, uma ação civil pública. Essas três situações podem coexistir e elas têm reflexos jurídicos diferentes, né? Sem prejuízo de uma quarta hipótese ainda, que aí é algo mais vinculado ao mérito político-administrativo, que seria, por exemplo, um processo de impedimento, um processo de cassação, no caso de pessoas detentoras de mandato legislativo, né? Então, o mesmo fato pode desencadear em uma série de processos judiciais ou políticos, né? O tal do Caixa 2 vira todas essas responsabilidades, né? Inclusive responsabilidade eleitoral. Que é o famoso o dinheiro, né? A verba não contabilizada para fins eleitorais. Inclusive, falando nisso, só para pegar um gancho aqui, né? Falando nisso, nós teremos semana que vem, Nério, já mudando de assunto aqui, né? Vamos falar rapidamente disso. O início oficial do período das campanhas políticas, né? Em que os candidatos poderão exibir seus números, pedir ostensivamente o voto e fazer todos aqueles atos de corpo a corpo, comícios, publicidades, né? Que vão acabar sendo transmitidas em rádio e TV, a propaganda eleitoral gratuita. Realmente, de fato, nós teremos redes sociais, redes sociais. As redes sociais serão
bombardeadas. Porque nós temos até o presente momento aquela etapa do calendário eleitoral que se chama de pré-candidatura, né? Então, os candidatos têm que tomar um cuidado com o que eles falam, a forma com que eles fazem remissão às suas pretensões eleitorais, não citar número, não pedir ostensivamente o voto. Isso tudo acaba a semana que vem, em que nós teremos, de fato, aí, com os 2 pés no peito, o lançamento das candidaturas em forma de campanha eleitoral, tanto para os cargos majoritários quanto para os cargos legislativos. Vamos voltar a isso no próximo bloco e vamos só complementar sobre o assunto anterior, porque a gente acabou falando bastante da lei de improbidade, mas não falou dos votos. Tá? Nós tivemos até agora 2 votos. 2 votos do Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes, que é o relator. Tivemos o voto do ministro André Mendonça. Ele retornaria o julgamento na quarta-feira passada, mas acabou sendo retirado de pauta por força do julgamento de uma liminar. E esse foi Que isso seria um outro assunto. Uma liminar do ministro, que foi completamente contra a jurisprudência já afirmada do Supremo Tribunal Rapidamente Federal. Contra. Esse foi um teste de fogo contra o ministro André Mendonça. Por quê? Porque pessoalmente ele sempre se manifestou... Não, mas não foi ele que deu essa liminar. Não foi ele. Eu tô falando, o voto dele. O voto dele em si foi um teste de fogo, porque ele sempre se manifestou a favor do combate à corrupção, etc. Foi um grande apoiador da Lava Jato, a época em que ele era da AGU, e agora, como indicado do Bolsonaro e aprovado, né, na cadeira do Supremo Tribunal Federal, havia expectativa se ele iria atender a vontade de quem o indicou ou os seus próprios princípios, as suas próprias convicções. E, na verdade, nós tivemos uma postura um pouco autônoma disso em relação ao ministro André Mendonça, né? Por que eu digo isso? Porque a reforma da lei de improbidade, que pune atos de corrupção, atos de improbidade administrativa, ela foi aprovada com o apoio da base do governo Bolsonaro. Sim. O governo Bolsonaro votou para tornar mais branda as punições da lei de improbidade administrativa. Então, inclusive... De mão dada com a base da oposição, do PT também, né? De mão dada. Vamos lembrar, né? Existiram 2 partidos políticos que votaram contra essa reforma à lei de improbidade administrativa, Nério. Justiça seja feita. O primeiro, o PSOL, e o segundo, o Partido Novo. Então, E vamos fazer um pouquinho de justiça no DEM, o Kim Kataguiri. Tirando isso... O Kim Kataguiri foi o único ali, acho que do DEM, que votou contra. Tirando isso, o Congresso votou da direita à esquerda, da base do governo Bolsonaro ao PT, a favor de mudar a lei de improbidade administrativa. De mãos dadas, juntinhos, enfim. Exatamente. Então, o ministro Alexandre Moraes, ele foi... Eu entendi o voto dele um tanto contraditório, porque ele disse o seguinte, olha, não vamos falar de retroatividade, porque não é o caso de retroatividade. Você tem que saber se aplica a questão das condutas culposas ou não. Então, ele disse o seguinte, olha... Aqueles processos que já tem coisa julgada, quer dizer, aqueles que já foram julgados completamente, não tem mais o que fazer, não cabe mais recurso. Antes da alteração da lei, não se mexe. Os processos que estão andando, que estão ainda cada juiz ou tribunal deve rever o julgamento, se houver algum julgamento, para examinar qual é o tipo da conduta, se é dolosa ou culposa. Né? Se for culposa, ele extingue o processo. E aqueles que ainda não têm processo, não se aplica a forma culposa, mesmo que o ato seja anterior. Mas a questão da prescrição, ele disse, não retroage. Então, assim, na verdade, ele quis botar uma cortina de fumaça e aplicou, de certa forma, a possibilidade de retroatividade das alterações. Só que ele quis aplicar para uma coisa e não quis aplicar para outra, né? Ele usou 2 pesos e 2 medidas. Pois é. Esse assunto vai render, os ministros vão continuar votando, o julgamento não acabou e com certeza a gente vai retomar essa pauta no futuro do programa. Uma pauta muito importante. Agora, vamos para um breve intervalo. Fique conosco, amigo ouvinte. No retorno nós vamos falar sobre cartas à democracia e sobre a busca e apreensão na casa do Trump. Até lá. Você está ouvindo Programa Ponto Final.
Estamos de volta com Ponto Final, o seu programa que discute as principais notícias políticas e jurídicas da semana. Comigo hoje aqui na bancada, Nério de Brida. O Edu Mendes, em razão de trabalho, está viajando, não está aqui conosco hoje. Nério, um outro assunto importante dessa semana, assim que eu entendo que não tem como a gente escapar dele, são as cartas que foram formuladas por setores da sociedade civil em defesa do sistema eleitoral, sobretudo do sistema de votação eletrônica. E a mais importante dessas cartas, lida ontem, publicada ontem na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, é chamada de Cartas aos Brasileiros e às Brasileiras em defesa do Estado de Direito. Essa carta já conta com uma adesão de mais de 1 milhão de pessoas e quem subscreveu, quem assinou ela, nós temos a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que reúne as principais associações patronais, de empresários e industriais do Estado de São Paulo, que é o estado mais importante do país do ponto de vista econômico. Nós temos a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, que reúne aí as instituições financeiras. Nós temos, enfim, associações relacionadas ao Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ex-presidentes como Temer e FHC, assinaram Sarney. Enfim, uma mensagem contundente em defesa do sistema eleitoral brasileiro, diante de alguns ataques, sobretudo feitos pelo próprio governo Bolsonaro em relação à integridade das urnas eletrônicas. O que você acha disso? Nós tivemos ontem a leitura desse manifesto na Faculdade de Direito da USP. É interessante que também tivemos algumas personalidades que não assinaram, que se negaram a assinar. Entre elas você pega Joaquim Barbosa. O Bolsonaro. Mas assim, não faria sentido. Mas foi cogitado. O pessoal que apoia ele falou, por que o senhor não assina isso, também, isso tiraria a força desse documento, Aí o Joaquim Barbosa, o Marco Aurélio Melo, o próprio Eros Grau não sequer se manifestou a respeito. Ele que é o professor titular da USP também e era aposentado. E é uma grande figura de esquerda, o Carlos, esqueci o de Oclinho lá. Aires Brito? Não. Veloso? Não é o Carlos Veloso. Me fugiu o nome do aquele que tinha fazia assim para fazer o Peluso. O Peluso, ex-ministro do STF. Na minha opinião, um dos melhores nos últimos 50 anos, ministro do STF. Então, assim, também tivemos personalidades que não assinaram. Eu ainda não compreendi bem a finalidade desse ato. É algo assim, que me cheira algo como se fosse um vídeo do TikTok. É interessante, é engraçadinho, mas não serve pra nada, sabe? Olha, eu já tenho, evidentemente, como eu assinei esse documento também, enfim, não estou longe de ter a significância desses outros signatários, mas era um documento público, e várias outras pessoas assinaram. Eu entendo que é um documento importante, porque nós precisamos defender o nosso sistema eleitoral, nós precisamos dizer à população que a votação eletrônica é segura, que nós já estamos há 26 anos nesse sistema e que nunca houve impugnação ou investigação acerca de fato concreto de fraude ou corrupção nas urnas eletrônicas. Então a votação eletrônica é segura e, infelizmente, diante de todas esses ruídos e essas desinformações, a gente precisa defender o óbvio, como diria Brecht. A gente tem que defender o óbvio nesses tempos, que é o quê? Quem for o mais votado na urna eletrônica, seja A ou seja B, vai tomar posse como presidente no dia 1º de janeiro. Então, às vezes nós precisamos reafirmar o óbvio diante de determinadas situações, como, por exemplo, aquela vergonhosa reunião com embaixadores, lives questionando a idoneidade da urna eletrônica sem prova nenhuma,
e algumas situações que aconteceram nos últimos tempos, nas últimas semanas, como o pedido das Forças Armadas para analisar o código-fonte das urnas eletrônicas, um pedido urgentíssimo, sendo que já estava disponível a eles havia um ano para realizar esse tipo de análise. E agora a gente descobre que um dos componentes era uma pessoa que praticava fake news e foi expulsa, né, daquela comissão. Enfim, uma série de questões que acontecem que tornam a necessidade de defender o sistema democrático brasileiro muito urgente. E isso, defender o sistema eleitoral, não é defender o candidato A ou B. É simplesmente dizer que as regras do jogo devem ser respeitadas. Seja para dar posse ao A ou ao B. Ao Bolsonaro, ao Lula, ao Ciro, a Tebet, a quem quer que seja que ganhe no voto eleitoral nas próximas eleições de outubro. Sim, é falar o óbvio, né? Então é algo realmente é benéfico, mas não entendo que não muda, não traz nenhum benefício além. Só dando um exemplo aqui. É um manifesto para dizer que nós temos um sistema eleitoral seguro. Mas veja bem, eu ainda já disse isso aqui, eu ainda insisto. É claro que as insistências do presidente Jair Bolsonaro a respeito da urna eletrônica, a maioria delas, talvez todas, sejam infundadas e inoportunas. Creio nisso, tranquilamente. Mas grande parte desse imbróglio aí, desse embate, dessa questão que ficou no ar a respeito das urnas eletrônicas, ele acabou vindo diante das reações do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Barroso, que ao invés de disponibilizar todo o aparato necessário, tudo que fosse importante para verificação da idoneidade das urnas, muitas vezes acabou negando determinados acessos, acabou transferindo ao STF decisões a respeito da constitucionalidade da aplicação daquela lei lá que hoje está revogada, da lei da impressão do voto. Então, foi ao Congresso Nacional para defender a urna eletrônica com unhas e dentes. Eu ainda insisto, o judiciário não está para promover políticas, aliás, condutas politiqueiras ou defender o sistema A ou B. Ele está para aplicar a lei. Eu ainda entendo que foi um absurdo o Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, simplesmente deixar de aplicar a lei do voto impresso. Então, por mais crítico que pode ser a respeito da lei do voto impresso, pode ser o que for, mas existia uma lei dizendo que o voto tinha que ser impresso. Ponto. Por que o Judiciário não aplica? Então, assim, esses questionamentos aí eu particularmente não compreendo o motivo dessa ignomínia, essa atração pelo sistema em não permitir que ele evolua ou até regrida, se for da vontade do povo através dos seus representantes. Pois é, e o povo decidiu no ano passado que não haveria voto impresso, a matéria superada, inclusive o próprio Arthur Lira já disse que esse assunto nem mais cabe a ser discutido no Congresso. Pronto. O que eu digo, eu tenho uma posição diferente, uma opinião, respeito a opinião do Nery. Mas decidiu muito por pressão do Tribunal Superior também, né? Mas decidiu. E é o papel do Tribunal Superior. Não é o papel, desculpa, não é o papel. Porque no Brasil... é o papel do Tribunal Superior. Então vamos falar para o Executivo cuidar das eleições, então. Eu quero que o pessoal entenda que uma coisa... Você está misturando as coisas aí. O que o público precisa entender. Por que o Brasil tomou
a decisão institucional de cuidar das eleições o Poder Judiciário? Justamente para evitar que políticos organizassem as eleições, seja o Executivo, seja o Legislativo. Então, quem organiza a eleição no Brasil é quem? Quem não participa de pleito eletivo, quem não concorre a nada. E quem não concorre a nada e é detentor de poder é o Poder Judiciário. Então é por isso que o Poder Judiciário organiza as eleições. E diante disso, trabalhando consistentemente nas eleições e num sistema que funciona e é auditável, me parece ser evidente que cabe ao TSE defender o sistema eleitoral vigente. Agora, de fato, a questão do voto impresso já foi superada no Congresso e não há a menor necessidade do ponto de vista prático, reitero isso, para que exista voto impresso. Voto impresso é retrocesso. Acho que os nossos ouvintes mais experientes, com mais idade, vão se recordar do caos que era a contabilização dos votos antigamente, quando o voto era impresso, né? E toda a grande gama de corrupção e fraude que poderia haver na contabilização de votos impressos. Daí o pessoal fala, mas nos Estados Unidos é voto impresso. Mas lá nos Estados Unidos a organização da eleição é totalmente diferente. Lá não tem justiça eleitoral. Tem lá cada estado organiza, lá eles têm calendários eleitorais diferentes. E lá tem eles estado votam que tem voto eletrônico. E tem estados que têm voto eletrônico, outros que não. Lá eles votam para diferentes França autoridades. Também tem voto eletrônico. Só não é 100% igual aqui no Brasil. Então, enfim, o que é importante dizer nesse momento é que o nosso sistema é confiável, é auditável e quem vencer no voto vai tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023. Isso que é importante, seja Olha, quem for. Eu não vou entrar na questão do voto impresso, não impresso. Eu já cheguei à conclusão que isso é mais uma discussão técnica propriamente do que... Porque eu particularmente tenho minhas reticências ao voto totalmente eletrônico. Tenho minhas reticências. Né? Mas enfim, confio, né? Mas é aquela coisa, né? A gente confia desconfiando. Mas eu tenho minhas reticências ao Pix também. Não, mas eu faço. Sim, mas eu faço. Mas é nesse sentido mesmo, né? Então, assim, a possibilidade de fraude existe em qualquer coisa, né? Então, assim, mas eu confio. Num todo, no sistema, eu confio. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, que eu discordo plenamente do que você falou agora, é a respeito do papel do Tribunal Superior Eleitoral. O papel dele não é defender sistema A e sistema B. Ele pode até, por exemplo, se o Congresso Nacional, é ele que faz, ele que organiza as eleições, tudo, não estou discutindo isso. Mas se o Congresso Nacional decide aplicar um sistema A, sistema B ou sistema C, fazer o voto impresso misto com eletrônico, ou só o voto impresso, entendeu? Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, e aí eu até concordo, participar de uma audiência pública e não o ministro. Mas ele foi convocado. Jamais o ministro. Ele foi convocado e pediram a opinião dele. Entendeu? Ele foi convidado. Ele foi convidado, pedir a opinião dele, ele deu. Ele deu, né? Ele deu a opinião dele. Ele pode, assim, técnicos do Tribunal Superior pode até participar de uma audiência pública no Congresso para explicar os prós e os contras de cada um dos determinados sistemas, até tudo bem, mas a decisão é do Congresso. E essa lei, concordo que está sacramentado, não se discute mais legalmente questão do voto impresso, mas uma coisa é verdade, essa lei foi revogada por força maior, porque a lei já estava promulgada e em vigência desde 2013, se eu não me engano. Desde 2013, e o Tribunal Superior passou 8 anos aí se negando a aplicar a lei. Então, é isso que eu acho assim, completamente fora da curva. E te dou outro exemplo. Por exemplo, por mais absurdo teratológica que seja a figura do juiz de garantia,
Entendeu? É um absurdo o judiciário não ter aplicado essa lei até hoje. Mas é isso que eu ia dizer. Essa questão de uma legislação estar sob júdice, estar sob julgamento em algum tribunal superior e não ser aplicada, ela não se resume só a esse caso da mudança eleitoral. Isso daí, várias outras legislações estão liminarmente sem aplicação em virtude delas estarem sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal. Um exemplo disso foi a reforma do Código de Processo Penal. Agora, mas veja, para além disso, inicialmente Nery, o juiz de garantia não foi uma liminar de suspensão da lei. Foi uma suspensão de aplicação do sistema. Aí depois virou uma liminar para suspensão da lei. A lei do voto impresso nunca foi suspensa por uma DI. Não, mas ela estava em discussão, mas ela continuava em discussão nas cortes superiores. E do ponto de vista operacional, logístico, é um desastre essa reforma que foi sacudida e revogada pelo Congresso, né? Ainda bem que não passou. Agora, o que nos cabe aqui, eu acho que esse é um papel que a imprensa deve exercer de maneira muito importante, é defender o sistema eleitoral, reafirmar a confiança dos brasileiros e das brasileiras no sistema de votação eletrônico. Nós estamos há quase 3 décadas nele, e qualquer coisa que diga respeito a voltar como era antes, me parece aí sim uma situação muito mais perigosa do ponto de vista de fraude e corrupção eleitoral. Ou até mesmo um subterfúgio para não aceitar o resultado X ou Y do pleito eleitoral que se avizinha, o que é muito perigoso institucionalmente e para a sociedade. Bom, não dá tempo do Trump? Não dá tempo do Trump, a gente já está chegando perto do final aqui do nosso programa, mas tem a ver, de certa forma, esse assunto. Por quê? Porque, em virtude dessa postura totalmente desequilibrada do presidente Trump nos Estados Unidos no último pleito, que ele questionou o sistema eleitoral americano, um monte de gente invadiu o Congresso lá. E o processo está rolando, as investigações estão rolando. E a gente não sabe se tem a ver com isso ou não, mas o FBI, cumprindo o mandado de busca e apreensão concedido pela Justiça Federal lá dos Estados Unidos, fez uma vistoria lá, passou o cão farejador lá no resort do Donald Trump. E já há alguns relatos, né? A gente vai falar disso em outros programas, porque não vai dar tempo, mas há boatos que indicariam aí algumas situações sérias, né? Tomara que seja, porque se não for, vai ser um tiro no pé. Diferente daqui, que a gente, a hora que acontece uma operação, todo mundo já sabe do que se trata, o que é e qual o objetivo. Lá ainda está sigiloso, né? Só sabe que houve uma operação, mas não sabe qual é o objeto, o que pegaram, o que... O cargo equivalente ao procurador-geral lá dos Estados Unidos, o Garland, ele falou que ele autorizou a operação, autorizou no sentido do executivo, né? Porque quem autorizou a busca foi a justiça, e que isso aconteceu de maneira legal. Só que ele não deu maiores detalhes sobre o mérito da investigação. Então a gente precisa ver. Interessante que lá não vaza, né, cara? Não vaza, né? Lá não tem ninguém dando... Não tem ministro falando em off para não sei Exatamente, tem ministro, né, comentando as operações, isso é interessante. É interessante. Mas mais finalizando, porque a gente não tem mais tempo, queria dizer para os nossos ouvintes que o programa Ponto Final está com um canal no YouTube. Isso é importante, pessoal. A gente está lançando aí um canal no YouTube que vai ter, né, Nério, os nossos programas gravados lá. E nós também estamos trabalhando aí em novos formatos de vídeos mais curtos, etc. Que se chama Ponto de Vista, por enquanto. Ponto de Vista, por enquanto. E que nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Então, todos os amigos ouvintes da Rádio Cultura, o pessoal que nos brinda aí, que nos prestigia com a sua audiência, siga o nosso canal no YouTube, no Instagram, nós vamos abrir um no Facebook, manifeste-se aí e a gente vai compartilhar o nosso conteúdo lá também. É isso aí. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos e semana que vem estamos de volta. Até lá. Um ótimo final de semana, abraço. 105. Você acabou de ouvir o programa Ponto Final.